Oi, Marcela. Entrou. Olá, Oi, tudo bem? Bom muito dia. prazer. Satisfação Tá com também cara ter. de quem, tá com cara de quem acabou de acordar. Nada, faz tempo que eu tava aqui na rede mesmo, eu tiro um cochilo, mas acordo cedinho, faço tudo que tem que fazer e volto para a rede. Ah, que legal. Aí Rede fico é. no. Aqui em casa, quando eu era mais criancinha, tinha rede. Agora perdeu um pouco o costume da rede. Ah, é importante. Rede é um relaxamento, é Sim. muito bom. Deixa eu me apresentar para você. Meu nome é Stephanie, né? Eu sou advogada e eu comecei com um projeto de trazer todas as matérias para falar sobre o racismo, por exemplo. Racismo em história, racismo em filosofia, racismo em sociologia. E aí, como conversamos, né? Hoje não vai ser nenhuma matéria, não, vai ser a vida que vai dar a lição pra gente, né? Hoje não é nem. Sim. Hoje é a vida. São os caminhos, né? Eu falo que hoje a gente precisa, né? O pensamento negro está sendo muito hoje colocado numa pauta. Hoje a negritude tem uma pauta, né? Coisa que, né, demorou mais de 300 anos para a gente conquistar essa pauta. E essa pauta ela é ainda muito, né? Ela é muito frágil, até mesmo Sim, porque os assuntos são muito facilmente banalizados, né? Então, o que ocorre? Nós estamos aqui, né, trazendo algumas nuances também, não só da nossa história, mas como de um certo pensamento que é diferente, inclusive desse posto, desse imposto, né, que é o sim, pensamento negro. Hoje a gente hoje vê aí, né, surgir, né, sendo puxado para um centro, por exemplo, bibliografias de Jamila Ribeiro, né, Conceição Evaristo, nós temos aí Carolina de Jesus, mas são pensamentos que estão aí há muito tempo e falam sobre uma outra sim. dinâmica e uma outra forma de se imaginar, né, os contextos de negritude, e sugerindo também que a gente faça outras análises, né? Por exemplo, o considerar a oralidade, né? Por isso que eu falo que a vida hoje é o que importa, né? Essa oralidade, essas histórias que ficaram para trás, essas histórias que perderam, inclusive, a nuance de história. Ontem eu liguei para uma das pessoas que faz parte do processo, que é a dona Nicássia, que é uma imagem ela tem os olhos azuis, ela está olhando para cima. Ela é de Vila Bela de Santíssima Trindade, né, Mato Grosso, que era Rondônia, né? É Sim, uma região que, né, era uma divisão colonial, onde aqui, né, aqui em Porto Velho tem o cume, que dividia o Amazonas do Mato Grosso, né? Então aquela região se tratava toda do Mato Grosso, né? Então Dona Nicássia, ela morou aqui em Rondônia, né? E era de Mato Grosso, ou seja, ela nunca saiu do território dela, né, enquanto negritude. E quando ela fala sobre, ai, poxa, Marcela, você tem que ir atrás do passado. Ontem eu estava falando com ela lá do Quilombo, consegui, eles estão com internet, e ela falando, não, essa coisa da gente né, buscar o passado, da gente recuperar nossas histórias, né? E saber da ela, história. ao mesmo tempo, foi dito para ela o que ela sabe não é conhecimento. Então eu falava, não, dona Nicásio, o que a senhora me conta já é um pedaço da história e já é o conhecimento que eu preciso para chegar ao passado. Mas ela, né, o colonizador, essa normativa, diz que a história ela é essa aí, que está nos livros de história, vitimizando a história do negro, né, não trazendo informações de referências. A gente não conhecemos poucas referências, né? Por exemplo, você está aí na região do Vale do Guaporé,
que é essa região que eu falo, quando eu falo do Nanicás, quando eu falo do Divino Espírito Santo do Vale do Guaporé, é uma região que tem uma história muito rica. Teresa de Benguela. Sim. Né? Teresa de Benguela é uma referência que é tão grandiosa. Vou dizer uma coisa, né? A gente fala do Zumbi, uma referência que a nós foi entregue, né? Mas de uma maneira toda condicionada. Teresa de Benguela é uma referência como, vamos lá, eu não gosto de fazer essa comparação, mas fica mais fácil das pessoas visualizarem o que é a potência de Teresa de Benguela. É uma mulher que viveu no Vale do Guaporé, liderou um quilombo e, Vou inclusive, só anotar o nome dela, tá? Pode falar. E não foi só uma liderança de quilombo. Ela era uma economista. Eu vou bater nessa tecla. Né? Hoje, quando eu falo de uma Amazônia Negra, quando eu falo dessa presença negra, quando eu falo desses processos, eu estou falando para você que existe uma identidades muito fortes num lugar que são invisibilizadas. Eu estou falando de uma certa forma, assim, que, poxa, por quê? É um crime invisibilizar isso. A gente está falando de uma natureza, né? Mas eu também, ao falar de uma Amazônia Negra, a gente tem que falar também de um processo muito anterior, as populações indígenas, né? E que estão aí sendo dizimadas no tempo, né? Então a história, ela precisa ser, quando se pergunta o que é a Rondônia, o que é a Amazônia, gente, quem responder isso de uma forma muito, né, tá dentro da normativa. E vou falar, ele não é, a gente não conhece, a gente não sabe o que é a Amazônia ainda. É porque a gente não conhece a história verdadeira, indígena. Então é preciso que a gente simplesmente faça um exercício, sabe, de considerar histórias. Começar pelos nossos familiares, ouvir tua mãe. Você viu como fez diferença você ouvir a tua mãe e ela falar sobre o Vale do Guaporé? Não mudou uma Sim, chave na sua cabeça? eu tenho uma pessoa dentro da minha casa que trabalha com ribeirinhos, Para você conhece, ver. conhece totalmente a cultura, e eu precisei falar para ela de você para ela me contar essa história. Eu Então, não para você sabia. ver como é importante, eu acho que todo mundo pergunta, mas o que a gente faz? Fala com a tua. Vai para suas raízes. Não existe nada fora de nós. Nada. Que nos acrescente, não. Que nos acrescente, não. Então, é um momento da gente, que nem eu falo, quarentena, né? São quarentenas em quarentenas. São quarentenas em quarentenas. Ontem eu consegui falar, depois de 6, 7 meses com a dona Nicássia lá no Quilombo, que conseguiram instalar uma internet, mas ela, né, agora tentando se adequar, ela é uma senhora de 80 anos, à internet, né? Mas assim, tentando matar a saudade, ela, olha, eu tô sozinha aqui, minha casa era cheia, agora não pode mais, né? Mas tem internet, né, agora, e isso, sabe? Então, assim, e quando eu falo, então, gente, não existe ócio criativo, vou dizer, vamos lá, o ócio criativo é uma coisa do privilégio, entendeu? Mas existe hoje uma situação de responsabilidade. Ficar em casa hoje é uma responsabilidade. E, poxa, você está com a sua mãe, com o seu pai? Converse. Converse. Não tem melhor lugar. Sabe, é uma forma de ajudar o mundo. É você se relacionando melhor com os seus. Né? Se Sim. relacionando melhor com os seus. Então, assim, e aí é uma forma de você também começar a conhecer o lugar que você está, Eu sabe? praticamente não sei história de Rondônia, muito assim. Não. Mas é importante conhecer a história de Rondônia, conhecer os aspectos mais invisíveis, né? Porque, assim, quando você vai conhecer a história de Rondônia, quando eu cheguei aqui, tudo isso começou quando eu cheguei aqui, Você é para da arrumar meu primeiro onde, emprego. Marcela? Eu Você é sou, da de- onde? eu sou- eu nasci Oi? em Jaú, nasci em Jaú, interior de São Paulo. Uhum. E aí eu fui morar em São Paulo, estudar economia, e depois de São Paulo eu vim direto para cá, para buscar o primeiro emprego, né? Mas por que Rondônia? Pois é, né? Rondônia não era um lugar que eu imaginava também. Rondônia me aconteceu. Aconteceu dentro de uma coisa muito ruim. Eu Te não consegui escolheu. meu. Olha, pensando hoje, ressignificando tudo isso, eu tenho certeza. Por isso que eu sou Ela te escolheu. apaixonada por aqui. Eu sou apaixonada por essa terra. Mas eu me apaixonei por ela quando eu fui conhecê-la bem nas suas entranhas.
Quando sim. eu, poxa, percebi uma negritude. Eu falo entranha porque quando a gente cria uma relação. Tem Uhum, gente que não certo. gosta da terra porque nunca criou relação. Sempre quis quer consumir. A pessoa vem para cá, para Rondônia, ela pensa em ganhar dinheiro. Isso não é uma relação saudável. Vou dizer uma coisa para você. Não é a melhor relação que você pode estabelecer com uma terra, é querendo expropriar ela, não. A relação que você cria com ela, ela vai te mostrar o que você é na terra e o que ela acha de você, sabe? E Rondônia fez isso comigo. Rondônia, a gente foi criando essa relação é na negritude. É eu conhecendo a questão indígena e me aproximando das relações do matriarcado, né? Qual a importância da mulher, né? Eu sempre foi criando questões. Quando eu fui criando questões dentro da Terra, isso foi me ajudando a perseguir caminhos que me respondiam por si só. Isso foi reverberando na fotografia. Eu não sabia fotografar, Você não mas a sabia Terra, fotografar? não, Gente. ou pelo menos eu não sabia que eu sabia. É muito difícil, eu não sentia isso, não. Então, a Menino. relação que eu fui criando com a terra, de reconhecer essa negritude, foi me trazendo essa potência da fotografia. Fotografia, imagem é potência, o som é potência. Isso foi me levando a lugares, por exemplo, eu não sabia que eu poderia. Eu sempre quis tocar. Música foi sempre uma relação muito mais forte comigo, a música. Mas a imagem não. A fotografia, ela veio dessa. Quando eu comecei a enxergar a negritude. E comecei a me olhar no espelho, enxergar a negritude, me olhar no espelho, enxergar a negritude. Falei, caramba, isso é muito potente. Isso que Você já essa terra tem reconhecia uma essa? coisa que ela não entendeu. Sabe? Porque é muito doido. A fotografia é isso. Às vezes a pessoa faz aquela imagem maravilhosa, mas não entende a imagem. Às vezes a coisa maravilhosa que ela fez não tem nada a ver com a potência da imagem que a imagem tem. Às vezes ela fica tão na plástica que ela nunca vai conseguir falar sobre aquilo, Sim. sabe? Eu acho que o fotógrafo, ele tem que, sabe, quando ele está fotografando, ele está contando uma coisa. E nada mais, né, sóbrio do que ele falar sobre aquilo. Mas aí que tá. Aí são as narrativas que você vai percebendo no caminho, né? Sim. Então, às vezes, uma imagem, eu consigo, poxa, eu consigo falar, por que não escrever um livro sobre uma imagem? Uma imagem. E a Amazônia, ela é uma imagem muito forte, né? Com muitas imagens, né? Por Sim. exemplo, cada imagem aqui fala por si só. Ela não precisa que eu crie outras imagens. Então, a ideia é falar sobre essa imagem como ela fala. O ideal seria que Dona Nicássia falasse por ela, que eu criasse espaços para ela falar. Eu estou pensando em criar esses espaços, né? Mas as Sim. imagens já existem, elas são muito fortes. Né? Você vai para a Transamazônica, né? Você vai ver ali o que é, né? Uma presença indígena hoje, né? Colocada num caminho do branco. Que Sim. ele abriu o caminho no meio de uma casa. Você imagina, você está dentro da sua casa, alguém chega e abre, não, começa a destruir, fala, não, eu vou passar por aqui agora. Você gostaria? Não. Ninguém gostaria. Mas por que o índio tem, sabe, por que o quilombola tem que gostar? Por que o indígena, por que as populações tradicionais têm que gostar? Então é isso que eu E estou sem falando. reclamar ainda, né? Mas Sem é isso que eu estou falando. Essa normativa, quem criou-a? Por que a normativa existe dessa maneira, né? Quando eu falo isso, são as regras quando você vai para o direito. Quem criou essas regras? Elas abrangem todo mundo? É ela, essa questão é que que a a gente. normativa, sim, é que a normativa veio da Europa, né? Para proteger o homem europeu, né? Não Sim. estava dentro. E a nossa legislação, ela vem da Europa também, né? Então não estava dentro mulher, não estava dentro o homem, o negro, né? Não estava dentro dessa normativa. Então Então é é bem isso que a gente complicado. questiona. E Quando a gente hoje a conhece gente. as identidades, quando a gente Sim, começa a conhecer as identidades, e principalmente a nossa,
Quando a gente começa a se conhecer, a gente começa a perceber exatamente essas nuances, né? O que que é o certo, o que que é o errado? E não se Dentro do conformar, ritual né? normativo, né? É desde isso aí, o que que é certo, o que que é errado. A gente começa a simplesmente a se colocar, né, no lugar do outro, é empatia, Sim. né? É necessário você ter hoje. E hoje essa quarentena é isso, né? Tem gente que não está acontecendo nada, entendeu? Eu não quero abalar meu consumo, eu preciso sair, eu preciso comprar, eu preciso fazer minha festa de aniversário, eu preciso. Então, assim, a gente vê que nessas atitudes uma defesa muito grande da normativa. Não quer que o palácio se reconstrua, não quer. Ele quer o palácio Sim. daquele jeito. Isso é o privilégio. Por isso que é importante a gente começar a falar, não se conformar, se unir, falar e exigir alguma coisa, né? Do sistema, eu Não, falo até do sistema normativo mesmo. mas o que eu vou dizer para você? O que acontece? Entre a água e a pedra. A água, a pedra está ali, a pedra é dura, mas a água ela vai, é o tempo. É o tempo, O né? negro, a gente está muito ligado no tempo. O negro, eu, pelo menos como um corpo negro, eu tô aprendendo e tô, na verdade, eu não aprendo, eu apreendo. Então, o tempo para mim é muito importante. Ele é uma entidade. Olha, derrubaram uma estátua essa semana retrasada, mais de 300 anos para derrubar uma estátua. Então você imagina, sabe? Era uma estátua de um traficante negro, né? Uma estátua. Então, isso demorou mais de 300 anos. Então, a gente está nesse processo. Então, a água ela vai com o tempo. Eu estou falando assim, a gente tem que cuidar disso, porque as linhas são muito tênues. O negro ele é fácil, é ainda uma imagem muito frágil, né? Então, por isso que eu falo, se a gente se adaptar, ou pelo menos começar a ouvir a oralidade negra, é uma forma de mudança de pensamento. É uma outra lógica de pensar. Ela não é essa lógica cartesiana, é totalmente diferente. Ela pensa de uma maneira que ela sabe, ela está sempre indo para frente e para trás. É um, sabe, é uma outra dinâmica. Isso já muda muita coisa. Porque se você for. As pessoas vão se acomodando ao tempo, elas vão vendo que as formas antigas vão deixando de fazer sentido e você vai criando um corpo referência, sabe? Essa Sim. rebeldia, eu vou matar também, não funciona. Funcionou muita época sim. Não vem dizer que a luta negra não tô falando de uma passividade eterna, Sim. não. A gente teve, poxa, a gente partiu para a guerra sim aqui. É que não contam as nossas guerras. Capitão do Não tem, Mar, não lá em tem registrado. Fortaleza, lá no Ceará, foi o primeiro lugar a sair, né? A abolição começou de lá e foi para cima, cara. Capitão do Mar. E não se fala nessa história de tantas revoltas negras que existiram. Nós, Sim. nós, eu sou uma pessoa revoltada sim, mas hoje eu estou dentro de uma linha de comunicação. E é uma linha de comunicação que pressupõe, inclusive, a fluência. E dentro da fluência pode existir maremotos, existem. Mas eu estou dentro da fluência. É uma outra forma de se comunicar. Mas nós temos nossas guerras. Né? Aqui nós temos em Rondônia os barbadianos. Nós temos os maranhenses. Nós temos os paraenses. Nós temos os baianos. Nós temos os Pode me haitianos. falar? Os Nós temos os barbadianos, venezuelanos. não Nós conheço a temos a história dos negritude. barbadianos. Os barbadianos foi uma diáspora que chegou no início do século. Foi uma quebra na Amazônia. Foram os negros que chegaram aqui e puderam exercer o corpo político deles dentro de um empreendimento político. A Madeira Mamoré. Sim. E esse processo trouxe para essa terra, pô, negros de outro país, né, de outra colonização inglesa.
chegaram aqui falando inglês, chegaram aqui e fundaram a primeira igreja batista. Olha que linha de comunicação que eles traçaram com a fé. O soul, o jazz eram tocados à margem do Rio Madeira. Nós temos aqui a Cleidenice Blackman, que é uma historiadora barbadiana. Inclusive, você pode convidá-la para falar sobre os barbadianos. Né? Eu acho justo. Você está gravando isso aqui? Tô gravando, sim. E anotando também as Importante. notas. A Cleide Blackman é uma barbadiana, historiadora, que pode te contar sobre o Barbadian Town, pode te falar sobre, né, como que ocorreu esse processo. Eu acho justo isso. É esse momento que você dá o espaço. O espaço já é muito importante. Já é uma forma de fazer revolução. E as revoluções são muitas. Quando ela precisa ir para a arma, olha, tudo são tempos. Mas hoje é tempo de se comunicar de forma menos violenta, de ouvir, de falar, de trazer da oralidade todos os elementos necessários para que a gente possa, né, que a gente possa se envolver com a causa. Se envolver com a causa já é bastante. Já é um processo que a gente consegue enxergar sabe, um fio de possibilidades. O negro é hoje esse fio, né? Então é isso, né? Hoje a gente está aí pensando uma nova forma de condicionar as nossas ideias na cabeça. O negro, a dinâmica do matriarcado é completamente diferente do patriarcado. Então você imagina, você tira populações inteiras dentro do seu lugar de origem, mas não foi só isso. Não foi só uma violência física, foi uma violência, sabe, mudou a lógica. Cultural, foi uma violência. Mudou na chibata a lógica de você pensar o mundo, sabe? Eu tô falando de dois polos, então mexeu muito com a questão do negro. O negro, ele traz sequelas, não apenas sequelas físicas, mas como mentais. Hoje a gente fala sobre a saúde da população negra. Existem nomes aí que você pode chamar para te ajudar, inclusive, a entender melhor essa dinâmica. Você disponibilizar no seu canal isso. Ana Maria Ramos vai te falar sobre a saúde da população negra. Ela trabalhou na questão do quilombo, dos quilombos. É muito importante trazer Ana Maria. Você pode chamar Rosa Negra, é uma militante negra que fala muito sobre o que é esse corpo político negro, atuante, né? Que vai para a linha de frente mesmo assim, no institucional. Não, eu vou militar. Militantes da causa negra, né? Você tem hoje Rosângela Hilário, que vai falar sobre um corpo negro dentro da academia. Você tem as meninas do Afro Cacheado, que vão falar para você sobre a estética da mulher negra, né? E todas as potencialidades dessa estética. Você tem um contingente de pessoas hoje que pode, cada um, isso que eu falo, se cada um se aproximar da sua realidade, já é um ganho. Por isso que eu falo, quando você vai falar com a tua avó, com o teu avô, você vai se aproximar daquilo que você pode exercer melhor. Isso são nuances que o corpo negro traz. Ele sempre se aproxima daquilo que ele pode. Mas ele faz do limão uma limonada, sabe? Sim. Isso é muito importante a gente pensar nisso, sabe? A gente trazer, isso é potência. Mas você tem que buscar lá no fundo. E quando eu chego aqui em Rondônia para buscar meu primeiro emprego como economista, e eu começo a perceber outras nuances. Então, essas nuances estavam talvez guardadas em mim. Sim. Aqui eu voltei a tocar piano. Aqui eu voltei a tocar música. Você não tinha identificado a sua negritude lá em São Paulo, ou você veio identificar aqui esse processo seu? Como que é? O que acontece? Aqui, eu sempre vivi com a minha pele negra. A coisa mais interessante é isso. Mas o negro no Brasil, uma criança negra no Brasil nasce com mais de 300 anos de idade. De história deteriorada, inclusive. Então ela já nasce com todo o estigma aqui, ó, expresso na pele. E aí essa criança vai crescendo e ela vai percebendo no mundo as pressões dessa pele. E essa criança vai cara, ou ela escolhe, ela intuitivamente, isso eu tô falando da criança ferida, ela vai criando defesas.
Não é nenhuma questão. Quando eu falo escolhe, assim, são as defesas que que a criança vai se adaptando melhor. E quando você vê essa criança embranquece, qualquer defesa vai levar essa criança ao embranquecimento. E eu estou falando de uma cabeça. Essa criança vai embranquecendo. Ela vai começando a reproduzir. Até um dia alguém chegar e falar: ah, mas aquele negro é racista com ele mesmo. Não existe isso. Por isso que eu falo que besteira quando uma pessoa fala que o negro é racista. Racismo é uma relação de poder. Agora, a ignorância vai sendo nos condicionada, a pressão vai levando o De uma negro certa a forma, ignorar. é imposto, né? É imposto Sim, esse branqueamento negro. esse branquecimento vai levando a gente a ignorar a nossa própria cor. Sim. E esse processo de ignorar, né, a branquitude cria uma imagem em cima que é o quê? Ele é racista, mas não é. Ela criou. Ele, na verdade, é uma defesa dele. E é uma defesa que ele faz para que ele possa, pelo menos, se inserir. Sabe? Estamos falando de inserção social, gente, ainda. Nossa, mais de 500 anos para se inserir. O negro ainda não se inseriu no contexto social de forma digna. A forma que ele entra dentro desse processo faz com que ele perca suas origens. Claro, ele vai se distanciando. Aí ele vai virando católico, depois o católico vai virar evangélico. Isso vai fazendo com que ele se perca no caminho mesmo. Eles já perderam. Ele já perdeu tudo quando ele chega no Brasil. O negro já perdeu tudo. Ele chega no Brasil sem nada. Sabe o nada? Era só o corpo físico. Mas existia um nada. Mas dentro dele era tudo embaralhado. Tudo cortado. Não existia um psicológico saudável mais naquele tempo. Então, é um processo de violência que a gente fala. Essa violência, ela vai ficar impune. Cara, vamos lá. A primeira impunidade é isso. É falar, tudo bem, vamos começar do zero. Não existe do zero. Começar a história pelo pioneiro aqui em Rondônia, na década de 60, isso é falar... Pô, isso é uma sacanagem, né? É isso que eu falo. Não podemos começar a história do zero. O pioneiro, aí a normativa vem e começa a história da Amazônia na década de 10, com a Madeira Mamoré. Aí começa a história da Amazônia com a construção do Forte Príncipe da Beira, mas pela construção, pelas mãos portuguesas. Aí esquece, esse mês se comemora em Rondônia o aniversário da Fortaleza. Mas não se fala da presença negra. É disso que eu estou falando. É preciso falar de uma presença negra. Que é essa que ergueu, inclusive, a Fortaleza daqui, de Rondônia, lá do Ceará, ergueu lá do Rio de Janeiro, ergueu a Fortaleza ali do Macapá. Quantas fortalezas esse corpo negro ergueu, caramba? É muito sério isso. Isso é uma coisa muito séria. Sabe? Eu estou falando de uma população que ergueu um país e ainda continua embaixo dele. Você percebe? Isso é um crime cotidiano. E ela morre, ela ocupa os lugares que, sabe, aquela limpeza social ela é feita todo dia. É negro para cima de negro, dentro dos novos, dos recentes navio negreiro, o presídio. É o navio negreiro contemporâneo. Né? É muito doido isso. Eu trabalhei no presídio com Marcelo Felitti em Bizarros, né, no Topo do Mundo, que era o espetáculo do sistema prisional, né? Você precisa conhecer também. Você precisa chamar o Marcelo Felitti para falar sobre o processo do teatro dentro do presídio. Isso é importante conhecer. Isso é história de Rondônia e ninguém conta. Por que não conhecer a história de Rondônia pelas essas margens que foram criadas? Então é muito doido. O branco criou, tinha um criado mudo. Criado mudo. Isso é uma realidade. E o criado mudo ainda existe. Sabe? Por isso que eu falo que o espaço é importante. É a fala, a oralidade. O negro precisa falar. Mas o negro também precisa ouvir. Muitos precisam ouvir isso porque perderam suas origens no caminho. Isso é normal, eu estou contando a minha história também. Até os 28, 29 anos eu fui uma negra embranquecida sim. Rondônia me enegreceu.
Rondônia me ensina diariamente que é ser mulher negra. Mas ela me ensina por várias vias. É uma via de... É, sabe, é o papum. É uma Às vezes eu troca, aprendo na né? dor. Sim, escreve para você ver. E essa normativa. É normal, gente. O que é isso? Criado mudo. Ai, para com isso, Marcela. Agora tudo é mimimi. Então você percebe que o assunto ainda, ele é muito frágil. É muito Muito frágil. Muito frágil. Tudo se minimiza, sabe? A democracia racial, quando chegou no Brasil na década de 70, nossa, gente, nós somos uma democracia racial. Que isso? Sabe? As nossas referências ainda eram Gilberto Freire, sabe? Então, hoje, quando a gente... Precisamos conhecer Maria Carolina de Jesus, querida. Precisa conhecer. Ela falou a partir da favela, é isso que eu falo. A favela virou comunidade, e na comunidade tinha uma antropóloga, que é a maior antropóloga do Brasil, Maria Carolina de Jesus. Ela não se formou dentro desse padrão. O padrão está tentando ainda digerir, mas ela está aí, ó, mais de 30 línguas. É um dos livros que mais foram traduzidos, né? E que conta, né, sobre uma mulher, um corpo de uma mulher dentro de um lugar, uma mulher que sabia ler, escrever. Esses tempos aí, né, aniversário da Maria Bethânia esse mês faz aniversário várias entidades, né? Faz aniversário de Sim. São Pedro, São João, né? Uhum. E Santo Antônio. Dentro do criacionismo, aí vai lá, dentro da nossa religiosidade, tranca a rua, entendeu? Xangô e os Exus. Sim. Olha o negro como ele é. O negro, ele pega o candomblé, ele pega toda a ancestralidade dele, ele vem e começa a construir o palácio dele. A Umbanda, ele pega a questão indígena e fala, não, o encontro do negro com o indígena é essa, vou falar, é a mais autêntica identidade brasileira. Porque todo mundo tem um pouquinho dentro de si. Pode ter a cor branca, mas tem, sabe? Por isso que eu falo que a imagem, ela é algo que está ali. Eu estou vendo tua imagem, eu consigo ler tanta coisa no seu rosto. Eu consigo. Isso, sabe, sabe, é a inteligência do corpo. A imagem fala. Hoje eu tento buscar nessas feições a minha feição. Eu estou buscando uma história. E esse é o único caminho que eu tenho, porque eles tiraram tudo. Tudo. Tudo que eu tinha. Eu não tenho nenhuma informação. Eu não sei de onde eu vim, mas eu estou perseguindo esses caminhos ali, ó. É do Rio Madeira ao Atlântico. Mas eu vim do Atlântico ao Rio Madeira também. Tudo é uma relação de troca o tempo inteiro. Sabe? O negro trouxeram para cá cientistas. Teresa de Benguela é uma prova disso. Quantas coisas foram edificadas, quantas tecnologias expropriadas, sabe? Do açoite ao samba, a apropriação cultural também é uma forma do direito. Por que não se discute isso? É uma usurpação diária. Todo minuto o negro é usurpado, sabe? O soul. Essas margens do Rio Madeira, os barbadianos tocaram soul e jazz. O Rio Madeiras ouviu blues e jazz. Mas, sabe, é música negra. Nós sabemos o que tem de música. Então você imagina essa somatória de ancestralidade. O Guaporé já estava lá. E houve escravidão, sim, em Rondônia. E hoje aqui, ó, o Vale do Guaporé é toda uma região remanescente quilombola. E ali se aportou também os fluxos econômicos, né? Então, o Maranhão está aqui. As religiões afro-brasileiras aqui são de matriz. As matrizes elas estão sendo todas preservadas e estão também sendo todas assim. É o negro, né? Vai juntando, vai juntando. O branco vai separando, o negro vai juntando. O branco vai separando, o negro vai juntando. A gente está falando de dinâmicas diferentes. Por isso que eu falo. É completamente diferente. Então é interessante, é importante a gente colocar aí. Sabe, existem outras coisas além da nossa cabeça. E isso eu aprendi aqui em Rondônia, na Amazônia, negra. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Porque eu imaginei que lugar de índio, olha a cabeça, é na Amazônia. Lugar de negro é no Nordeste.
Para, gente, isso é a cabeça. É uma cabeça que não. Precisamos colar essa cabeça em outras cabeças. Existem muitas coisas além do céu e da terra. Entre o céu e a terra existe o mundo. E aí a normativa vem falar: não, só existe Jesus. Jesus existe. Respeito muito Jesus. Sou da religião afro, mas rezo o Pai Nosso, rezo a Ave Maria. Eu reconheço todos. Eu acho importante isso. Só que aí quando você vai para o outro lado, eles não reconhecem nada. Não, só Jesus. É esse o problema. Entre o céu e a terra existe muita coisa para você falar só de Buda. Ai, são tantos, ou tantos. Até o diabo. Aí a Igreja Católica, ela cria o diabo. Mas vamos respeitar o diabo também, gente, pelo amor de Deus. Porque sim, o diabo. Sabe, vamos lá, se você começa. Vamos lá. Aí você vai na religião, o cara foca no diabo, mas só xinga o diabo. Pera lá, isso não é positivo. Mas também não é negativo. Porque, se inclusive, eles pegam, a normativa pega o negativo. Essa palavra ainda, ó, tô digerindo dentro de mim, ó. Eu fico digerindo diariamente. O que seria o negativo? Negativo. Negativo. Eu sou uma negativa. E essa palavra é ruim? Então, é disso que eu estou falando. O nosso vocabulário é todo. Aí você todo, imagina né? o negro tem que caminhar dentro do vocabulário branco. Ele tem que caminhar dentro da estética branca. Ele tem que caminhar dentro da história branca. Ele tem que caminhar dentro do... Poxa vida, gente! Dá um espaço pra gente, né? Deixa a gente caminhar por si só. Nós temos nossas referências. Teresa de Benguela é daqui, pelo amor de Deus. E nós não falamos nada. Sabe? Falar já é importante. Sabe? Sim. Hoje aí, estamos aí. Sabe? Qual é o papel? Vamos conversar. Vamos considerar. O outro foi uma invenção do branco. Quando o branco criou o outro, e tudo isso no esteio dessa religiosidade, que é uma política também. A religião hoje, ela assume um papel político muito forte, sabe? Então, assim, são as instituições, né? Vamos lá, instituições, né? E aí você vê a afro-brasilidade ali, só sofrendo a pressão dessas instituições, né? E as instituições invadindo também a afro-brasilidade. Mas sabe, por isso, eu fico com o conhecimento do lado da dona Aniceta, eu fico aí com o conhecimento da dona Nicássia, eu fico com o conhecimento da dona Tomara, eu fico com o conhecimento do Dudu, eu fico com o conhecimento do Bubu Johnson, sabe? Eu prefiro esse. A academia, ela precisa, inclusive, repensar. Quando me falam que a academia aqui é a casa do conhecimento, não é. Não é. Ela reproduz o conhecimento. Mas ela vai na comunidade, ela pega, eu acho muito estranho isso. O Marcelo. Ela pega a biografia, toda a biografia europeia e vai para a comunidade. Deixa eu te falar uma coisa. Diga. Quando eu iniciei esse meu projeto, eu fui bem criticada, né? Bem criticada, assim. E porque eu sou branca, de fato, né? Eu não sou negra. Para falar de negro, né? E as maiores críticas veio dos grandes intelectuais que eu conheço, de pessoas da academia mesmo, tipo, cientistas sociais, sabe? Algumas pessoas assim que são extremamente intelectuais. Mas eu acho que a importância da gente conversar é porque às vezes a gente ainda tem pessoas que não conseguem ter essa conversa mais intelectual e tem que ter essa conversa que nem você falou, da origem, né? Então, eu falo, gente, a academia, ela se apropria do conhecimento. E ela, ao mesmo tempo que ela se apropria, vamos lá, ela chancela uma coisa, por exemplo, essa biografia é gigante, extensa europeia. Qualquer livro que você vai pegar de referência é um europeu, é um homem branco, né? Então, ela precisa ressignificar isso, sabe? A comunidade, gente, aí a comunidade entra como campo. Dona Maria tem conhecimentos e precisam ser considerados, sabe? Então é isso que eu falo, considerar, ressignificar.
eu resolvi sair da academia. Hoje o Amazônia Negra, para mim, ele é o meu mestrado, o meu doutorado, é o meu conhecimento. É a forma, eu estou tentando, estou buscando da onde eu vim. Eu vou falar. É do Rio Madeira ao Atlântico. Eu quero. Ah, eu quero ir para a África. Porque eu acho lindo. Não, gente. Para o negro, ir para a África é voltar para casa. Você tem o direito de saber, pelo menos, de onde você saiu, sabe? Então hoje eu Sim. fico. Esses rostos, para mim, são pistas. Da onde é que eu vim? A dona Nicássia é a cara da minha mãe, que é a cara da minha avó. Todas elas estão enegrecendo, os olhos estão ficando azuis. Cara, eu falei, ontem eu liguei para ela, foi muito lindo. Ela falou, nós somos parentes. Eu falei, dona Nicássia, eu tenho certeza. E ela falou, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos descobrir? Dona Nicássia tem 80 anos, ela quer saber de onde ela veio. Todo negro tem vontade de saber de onde veio. Eu tenho. Meu nome é Marcela Bonfim. Só que esse não é o meu nome. O Bonfim, ele veio da fazenda. Meu pai trouxe esse sobrenome, mas não é. A mãe dele era de uma fazenda e ele herdou o nome da fazenda. E Ah, hoje, o que eu entendi. fico pensando, né? Poxa, meu sobrenome é da fazenda. Existe uma dor nisso, né? Mas eu ressignifiquei isso aqui. Hoje eu tenho um processo musical, que são descrições de Sim, imagem, e eu canto a música Bonfim, eu consegui ressignificar, eu consegui trazer, sabe? Você conseguir trazer daquela violência, é um processo negro. Trazer para um corpo cultural, quando eu canto. Bonfim é o sobrenome da fazenda, é o sobrenome da fazenda, é o sobrenome do senhor. Bonfim é o sobrenome da fazenda, é o sobrenome da fazenda, é o sobrenome do senhor. O rio e o mar é do Senhor. O céu e a terra é do Senhor. O filho e o pai é do Senhor. É do Senhor. O rio e o mar é do Senhor. O céu e a terra é do Senhor. A mãe é dor é do Senhor. Tamanha dor. É ressignificar isso. É do legal. Senhor. É do nosso Senhor. Não, sabe? O branco se colocou nesse lugar de Senhor. E tá difícil de tirar da cabeça que, calma, vamos com calma, meu filho. Sabe? Nós temos o direito de exercer sabe? Nós queremos viver bem. Eu estava falando da Maria Bethânia, aniversário esse mês, aniversário de um monte de entidade por aí. Maria Bethânia entrou muitas vezes dentro do corpo negro. Quando ela canta essas curimbas, vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Pô, que coisa mais linda, gente. É o negro dizendo, olha, eu vou aprender a ler. Sabe? Ele entrou dentro da normativa, mas foi para trazer os dele. A gente entrou dentro da normativa. É a mesma coisa que discutir o capital dentro do capitalismo. É muito difícil, mas é preciso consciência, ao menos. Sim. Ninguém está falando de rebater. Existe a área radical, mas é que nem a água na pedra, voltando a água na pedra. Vamos voltar a água na pedra. Paciência, né? Paciência. Olha, eu não vou dizer nem paciência, porque tá difícil pedir paciência. Quanto mais a gente pede paciência, mais coisa vem. Calma. Não tô falando de paciência, não. Eu tô falando do tempo. O tempo não é só paciência, o tempo é tempo. O tempo dentro da afro-brasilidade é uma entidade. Entendi. Zara tempo, tempo Zara. Onde a gente, sabe, além de Jesus, além de Deus, tempo. Tempo, Qual que é a sua sabe? religião, Marcela? Olha, eu tô dentro do. Eu tô dentro. É, candomblé um terreiro que eu faço parte, que me cuida. Ele é um terreiro que cuida. Vamos lá, Umbanda. Ele tem todas Aham. as. Porque hoje, gente, vou falar, né? Existe o estudo das religiosidades, sim. Existem. Você pode consultar aí, tem pessoas que podem te ajudar a falar sobre mais. Vai vir Mas uma pessoa eu falar. sou um corpo. É diferente. Eu não quero estudar a afro-brasilidade pelas cabeças. Não quero. Eu prefiro estar dentro ali.
Pela de experiência, alimento. né? Não é uma experiência, não. É você estar ali. É o agora. É você ir lá para o centro, limpar um banheiro. Isso também é exercer. Sabe? Você ajudar a varrer uma casa. É você lá e ajudar. Sabe? É você participar. Porque as pessoas confundem. Eu vou lá no terreiro levar uma cachaça para o seu tranca-rua. E aí sai do terreiro, o menino pede, ô, R$ 1. Tomar um. Eu não dou dinheiro para bêbado. Ô, cara. O que você acabou de fazer? Você percebe? É tudo muito doido isso. Eu não consigo pensar. Sabe? Aí, isso é coisa das pessoas que estudam. Eu sou estudioso. Né? Aí o cara ignora, entendeu? Ignora o terreirão lá a céu aberto. Querido, o mundo é um terreiro. Sabe? Tudo que a gente faz no mundo, não adianta lá. Você vai na igreja. Acabou de xingar tua mãe, você vai lá na igreja pedir perdão. Não adianta. Sabe? A religião, ela é. A religião é quando você sai ali do terreiro, sabe? A religião é quando você sai da igreja. Ali começa a religião, sabe? Cruzou a esquina, respeito. Respeito quem está dormindo ali. Eu tenho dó. Não tenha dó. Ao invés de ter dó, vai lá e conversa. É muito fácil falar que tem dó. Sabe, eu sou uma pessoa assim, eu falo assim, é coerência. Entendeu? Coerência. Eu tenho dó, gente. Ai, que dó, a criança ali. Mas não chega perto. Estranho isso, É né? bem Então, vamos começar a trabalhar. Isso é fotografia. Perto e longe, sabe? Que foco que você está dando para isso, querido? Que foco que você está dando para isso? Ah, eu fico de longe, mas eu morro de dó. Ai, tenho dó de ai, longe, né? que coisa estranha, sabe? Então é isso, sabe? A religião afro-brasileira é isso, sabe? É você se colocar, sabe? Qual é o meu papel? Quando você vê um terreiro dentro de uma comunidade, ele trabalha a comunidade inteirinha. O terreiro é uma casa de saúde. É para ser uma casa de saúde. Ele vai cuidar de todo mundo ali. Ele vai abrir as portas. Abre, sabe? É para abrir as portas, sabe? Mas tem uma dinâmica. Tem toda uma. Existe dentro do terreiro. Não é a hierarquia que a gente pensa assim, aquele prédio que o branco constrói. Não. É um forceps. Sabe? Uhum, É sim. diferente. É outra dinâmica. Mas existe a disciplina. Entendeu? Você precisa. Eu tô apanhando da disciplina. Por isso que eu não quero pedir paciência, sabe, querida? Eu falei pra você. Não, paciência, não me fala de paciência, que eu tô na fase da disciplina aqui. É pior ainda, sabe? Tem a paciência dentro. Eu já tô assim, eu tô numa fase muito difícil. É porque como é que a gente entende as coisas? A religião não é essa disciplina de, ai, homem com homem é errado, mulher. Não é isso. É você exercer a prática. A fala tem que fazer parte do corpo. Como o corpo tem que fazer parte da fala. Sabe? Não é Sim. faço o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso é a cabeça do branco. Ele se coloca assim numa. É um ângulo de 90 graus. Não chegue perto de mim. Nunca vai chegar perto de mim. Né? E é isso. Quando a gente discute essas questões, a gente está falando de tantas coisas. Olha, você vai num quilombo, você vai numa aldeia, eles vão falar com vocês de coisas incríveis, sabe? De sabedorias muito importantes. Tudo isso eu aprendi aqui. Sabedoria deles. É para mim isso que me importa, sabe? Aí vai a universidade lá, fazer a pesquisa. Agora a gente vai aplicar questionário aberto. Não vai ser questionário aberto. A moda é questionário aberto. Mas vai lá e se apropria. Aí, para chancelar, coloca o rótulo branco, porque tem que ter. Platão tem que ter dito. Ó, mas Platão disse isso. Mas quem disse isso para Platão? Eu fico, quem disse isso para Platão? Alguém disse isso para ele também.
Então, é isso que eu tô falando, sabe? Eu respeito muito o conhecimento das comunidades e vou dizer, é muito importante, gente. A gente está numa região tão rica. Porto Velho ainda é um lugar que se pode viver bem, né? Vilhena, porque são com todas as pressões que nós temos, vamos falar das pressões, porque são muitas, mas ainda a gente consegue ser próximos. A proximidade hoje é ouro. É ouro. Ouro. Proximação. Por isso que eu falo, não adianta ir num terreiro, tentar fazer um trabalho, se você não é próximo daquilo, entendeu? Aquilo vai te fazer mal. A sua cabeça te faz mal. A você, sabe? Você pensa mal daquilo, você chega naquilo que você pensa mal, querendo alguma coisa daquilo que você pensa mal, então você vai muito mal. Entendeu? Você vai muito mal. Aí você está dentro de uma religião que você não cabe, aí você fica a vida inteira naquela religião, você não entende, mas você vai mal. Por isso que, gente, existem religiões para todo mundo, sabe? Claro que tem gente que não vai caber na afro-brasileira. É procurar aquilo que te faz bem. E Sim. aquilo que te faz bem, você vai percebendo com o tempo, é aquilo que você não vai agredir, você vai agredir menos as pessoas. Você já vai tocar as pessoas de uma forma diferente. Eu estou falando disso de mim. São 10 anos de Rondônia, eu aprendi a me comunicar aqui. O poder que a comunicação tem. Eu abri na minha cabeça um espaço que não existia dentro da minha cabeça. Isso é muito importante. É o espaço da identidade. Identidade negra. O negro, quando chegou aqui, ele foi reduzido a negro. Porque antes de ser negro, ele era tudo. Ele era muitas populações. Aí aqui no Brasil ele chega só como negro, escravizado. E hoje Sim. nós estamos ampliando isso de novo. É isso. Isso é muito forte. Isso é muito importante. E falar de uma Amazônia negra é muita responsabilidade. É essa disciplina da comunicação, todo mundo que me pergunta, é uma obrigação. Outro dia eu voltei com uma menina no avião, uma moça branca. E a distância entre mim e ela era como um abismo. Mas não é no fenótipo. Não é o fenótipo. Não é a pele dela que diferencia a minha dela. Não, eu não penso. Mas a cabeça dela, nossa. Só que eu voltei, eu conversei com ela. A ponto dela falando, ela chegou, na hora que a gente desceu, ela falou: Nossa, obrigada por você gastar seu tempo comigo. Eu falei: Não, querida. O tempo nunca é gasto. A gente vive o tempo. E que bom. Que bonito. Obrigada pela oportunidade. Porque toda vez que eu falo, eu também aprendo. Porque muita coisa às vezes sai. Tem assuntos e assuntos. Tem dia que eu falo de uma coisa, tem dia que eu falo de outra. E é muito importante a oralidade. Isso que a oralidade traz pra gente. O poder da oralidade. E isso é muito da população negra. A oralidade é escrita também. Ela é imagem. Então é isso, né? Então, querida, respondendo, nós estamos parados, o mundo parou. Então a exposição hoje está aqui, ó. A gente Tá na pensar, cabeça. está na cabeça. Precisamos pensar melhor sobre um corpo negro. Precisamos pensar. Uma vez eu estava na Unir, dentro de uma classe, onde o pessoal estava estudando decolonidade. E uma das alunas foi muito corajosa. E ela falou: Olha, eu tenho medo, sim, quando eu vejo um homem negro com um capacete na mão e eu estou numa rua escura. E aquilo me bateu muito forte, sabe? Eu falei: Querida, você tem. Você sabe o que você tem? Você tem um racismo dentro de você muito forte. Ela falou: eu acho que eu sou racista, né? Eu falei, isso cabe a você. Eu tô fazendo essa pergunta para você, porque eu acho que isso tudo é muito duro, sabe, gente? Eu era a única pessoa negra da sala, uma sala estudando decolonidade. Mas para chegar nessa compreensão também da pessoa se ver como racista já é um passo, né? Eu vou falar, eu acho. É. Abre um caminho que ela vai fazer. Aí que tá. Abre um caminho. Abre um caminho, Que nem né? você disse, a Aí o que ela vai coragem. fazer com isso? Sabe? Quais são as conversas que ela vai ter daqui para frente? É isso que eu falo. Ela abriu um caminho. É a mesma coisa de você ir no terapeuta um dia, abrir uma ferida e parar de ir no outro dia e continuar com a ferida aberta. Sim. Entendeu? Não é tão simples assim.
Ela abriu um negócio ali que eu fui obrigada, eu estava como aluna especial, eu fui assistir isso, uma discussão, eu fui obrigada a falar, professor, eu preciso falar. Preciso falar. E falei. Falei, olha, querida, eu não posso te, eu não sou nenhum juiz aqui. Isso é, a minha cabeça não vai pensar, não vou te distanciar de mim, eu quero te aproximar, vem cá. E comecei a falar com ela, sabe? Eu acho que hoje pensar como negra, eu penso assim, vamos trazer isso para nós. O negro sempre pensou, tenha seu inimigo bem perto dos seus olhos, sabe? Deixa todo mundo ali pertinho, é importante. Orai e vigiai, né? Aí vem, oh, a gente tá falando isso muito perto, muito longo, isso é muito antigo, sabe? Esse termo orai e vigiai, é isso. Sim. Não adianta fazer. Aí o cara vai lá no terreiro, vai fazer um ebó, aí nunca mais aparece. Tipo, tá pronto, acabou. Não, o trabalho é constante. O trabalho é constante. Né? A gente precisa sempre estar fazendo a manutenção. Lá no terreiro a gente aprende a fazer a manutenção do nosso corpo. Porque a gente suja para limpar e limpa para sujar. O tempo inteiro a gente está se sujando. E isso é a cabeça. Ah! Os pensamentos. Ai, meu Deus, será que ele vai me roubar? Eita, vamos lá, orar e vigiar, querida. É muito colonizador na cabeça. A gente já está aí, olha, quantos anos o corpo negro é nessa exposição. Isso quando eu falo é assim, os meus colegas também, né? Vamos lá, fotógrafos. Faz a foto daquele menino negro na rua. Ai, que dó! Ele vai lá e articula a câmera dele assim a 500 metros de distância, faz a foto maravilhosa e vai lá vender no museu. A 10 mil reais. Fine art. Pô, cara, que história é essa? É disso que eu tô falando, sabe? Então, hoje falar da identidade negra, eu falo a partir da imagem. É onde eu tô. Né? É onde eu tô. É um lugar próximo que eu descobri dentro da minha cabeça. Caraca, sabe? E cada pessoa que chegou até mim, essa Dona Nicássia, Dona Niceta, Bubu Johnson, sabe? Sônia Maria! Sônia Maria morou 55 anos aqui em Porto Velho. A maior parte desse tempo na rua. Invisível. Visível quando queria, invisível quando queria. Quando é para apontar, quando é para desapontar, também ela desaparece. Então é disso que eu estou te falando, sabe? Essas pessoas trouxeram a mim uma dignidade. As devolutivas, né? É sempre esse reflexo. É muito antigo isso. Né? Sim. Se olhar no rio é uma coisa muito antiga. Desde ali a gente se percebeu um reflexo. Uns viraram narcisos, outros foram para a profundeza, outros ficaram. Cada um foi para um lugar. Mas todo mundo olhou, se viu no rio já. E quando a água bate na pedra, é devagar que ela leva. É devagar que ela vai transformando alguma coisa, sabe? É chão, querida, é chão. Eu agradeço muito pelo espaço. Obrigada, eu não sei quanto está Marcelo. o tempo aí. Tá acabando. 26 segundos. Né? Imagina. Agradeço eu agradeço muito o espaço. Agradeço as pessoas que estão aí em casa. Esse espaço é muito importante. Essa atmosfera que se cria, né? Jesus falava, quando um ou mais estiverem reunidos no meu nome. Não, mas veja só. A teoria, sabe, a dinâmica africana era como Jesus também. Marcelo. Né? Eles se reuniam